Então, o primeiro exemplo que eu vou usar aqui para calcular aquele termo envolvendo a somatória das constantes de atração molar é para o polietileno, né, que é o exemplo mais simples aí que a gente tem trabalhado. Então, para se calcular essa somatória das constantes de atração molar, basta identificar quais são os grupos químicos envolvidos aí nessa unidade constitucional. Então a gente tem aqui o grupo CH2 e um outro grupo CH2. Olhando aqui nessa tabela, a gente vê aqui que o CH2 tem esse valor de constante de atração molar, 269. Então aqui, 269, 269. Então, para o polietileno, né, a constante de atração molar é igual 2 vezes 269. Isso dá 538 unidades aí de joule raiz quadrada, centímetro menos 3 meios por mol. E a massa molar, né, dessa unidade constitucional repetitiva, a gente já viu antes, dá 28 aproximadamente, né, 28 gramas por mol. Então, para calcular o parâmetro de solubilidade do polietileno, a gente precisaria da densidade, tá? Então, dependendo do tipo de polietileno, a massa da unidade constitucional repetitiva pode ser diferente, mas a gente já tem esta informação e essa daqui, tá? Então, se for necessário calcular isso, o valor da densidade desse polímero tem que ser fornecida, tá? Então, isso é o de menos, né? Basta multiplicar aqui pela somatória e dividir pelos 28 aqui nesse caso. Agora, se a gente tiver um outro polímero como o PVC, né, que é CH2, CH, Cl. Vou desenhar assim. Aqui a gente tem um CH2 que a gente já sabe o valor do E, que é 269. Aqui a gente tem um cloreto ligado a um carbono e aqui um CH. Tá? Esse CH aqui é esse daqui, ó. Tá? Então, que é 176. Na tabela agora do cloro, a gente tem 3 tipos de cloreto aqui. Um cloro ligado a um carbono primário, um cloro ligado a um carbono secundário e um cloro ligado a um carbono aromático. Nesse caso, é um cloro ligado a um carbono secundário, né? Que esse carbono está ligado a este carbono aqui e o carbono da unidade vizinha, tá? Então, é 425. Então, aqui é 425. Então, para o PVC, a somatória vai ser aí 269 mais 176 mais 425. Isso dá 275, 375, 445, 845, 870, se eu não me engano. Vocês podem conferir aí as contas depois, tá? Só aqui mostrando como a gente reconhece os grupos funcionais e faz o cálculo dessa somatória. E aqui a massa molar da unidade constitucional repetitiva vai ser 62, se eu não me engano, né? Gramas por mol. 35, 63 menos 1, 60, eu acho que é isso, 62. Aí vocês podem me corrigir depois
se a conta não estiver exata. E novamente a densidade do PVC pode ser diferente desse daqui, mas a partir de um certo valor, em gramas por centímetro cúbico, né, em unidades de gramas por centímetro cúbico, é possível calcular o parâmetro de solubilidade desse outro polímero, tá? Então, com isso a gente calcula aí o valor daí desse parâmetro de solubilidade para um polímero com uma estrutura conhecida. O que eu vou fazer agora é fazer o cálculo do parâmetro de solubilidade para um exemplo envolvendo outros dois polímeros que têm uma estrutura um pouco mais diferente que essas daqui, tá? Então, um exemplo é esse daqui. Qual seria o solvente, né, que a gente poderia usar para separar esses dois polímeros, o poliacetato de vinila e o polibutadieno, tá? Bom, forma trans, né, do polibutadieno. Ambos os polímeros têm densidades iguais aqui, de 1,28 gramas por centímetro cúbico. Uma técnica bastante comum, né, para o processo de separação de polímeros é a densidade. Então, se usam meios de diferentes densidades e polímeros poderiam ser separados devido às diferenças de densidade. Nesse caso não seria possível. Então, a única, ou pelo menos a alternativa aqui mais direta no nosso contexto, é procurar um solvente que dissolva um polímero e não outro, né? Então, a técnica aqui de separação seria através da solubilização de um polímero, enquanto que o outro não é solubilizado, tá? Então, para que a gente encontre qual é o solvente mais adequado para solubilizar um polímero e não outro, a gente precisa calcular o parâmetro de solubilidade desses dois polímeros. Então, vamos começar aqui pelo poliacetato de vinila. A gente tem aqui esse grupo aqui, que é o CH2, né? Então, a constante de atração molar é 269. Então, vou escrever aqui 269. A gente tem aqui um grupo CH, semelhante ao do PVC que a gente viu, né? 176. Aqui a gente tem um grupo acetato, que é esse daqui, 668. E o grupo metila, que é esse daqui, 303. Vamos aproveitar para identificar os grupos funcionais do polibutadieno também, né? Já está aqui. CH2 e CH2 que a gente já conhece, 269. Aí tem esse grupo aqui, alceno em trans. Então, são dois grupos alceno, né? Então eu só vou separar aqui. Tem esse daqui e esse daqui. Aqui, né? Então, 173. Não, né? 249, né? Que é o alceno com hidrogênio aqui. 249. 249. E um detalhe aqui para essa estrutura é que esse alceno está em trans. Então, aqui na tabela é apresentada aqui configurações diferentes aqui, né? Isômeros diferentes, cis e trans. Eles também contribuem, né? Para constante de atração molar também. Então, menos 28, que é o trans. Vou colocar aqui menos 28. Então, para o poliacetato de vinila,
A somatória aqui seria 303, 668, 269, 176. Vocês podem conferir a conta depois, dá 1416 raiz quadrada de joule, centímetro elevado a menos 3 meios por mol. Para o polibutadieno, a somatória aqui daria 2 vezes 269 mais 2 vezes 249 menos 28. Isso dá, se eu não errei nada, 1008 joule a meio, centímetro a menos 3 meios, mol a menos 1. Então, a densidade a gente já conhece, né? É igual para as duas, para os dois polímeros, 2,28. E a massa da unidade constitucional repetitiva para o poliacetato de vinila é 86 gramas por mol. Podem conferir depois. Para o polibutadieno é 54 gramas por mol. E agora o cálculo da densidade, do parâmetro de solubilidade. Isso vai ser então 1,28 vezes 1416 dividido por 86, que vai dar 21,1 joule centímetro menos 3 meios. Para o polibutadieno, 1,28 vezes 1008 dividido por 54. Isso dá 23,9 raiz quadrada de joule centímetro a menos 3 meios. Então a gente tem aí os dois valores, né, para os dois polímeros do parâmetro de solubilidade. E para a gente decidir qual solvente a gente usaria para solubilizar um ou outro, basta a gente ter acesso à tabela de parâmetros de solubilidade dos solventes. Então, se a gente for na tabela que foi apresentada em alguns slides anteriores, a gente vai ter que escolher um solvente que tenha um parâmetro de solubilidade com valor adequado. Qual seria esse valor adequado? A primeira pista, né, que a gente pode usar para eliminar um solvente que não serviria é um solvente que teria um valor de densidade de parâmetro de solubilidade que fosse entre esses dois valores, porque aí ele iria dissolver os dois, né? Por exemplo, um solvente que tem um parâmetro de solubilidade de aproximadamente 22, ele solubilizaria o polibutadieno e o poliacetato de vinilo, né? Então teria que ser um solvente que solubilizaria apenas esse daqui, ou seja, ele teria que ter uma solubilidade de aproximadamente 17,5, vai? Para solubilizar o poliacetato de vinila, ou um parâmetro de solubilidade que tivesse aqui talvez 27,5, vai, vamos colocar assim, no máximo, tá? Porque
um solvente com esse valor de parâmetro de solubilidade, ele solubilizaria o polibutadieno, mas o seu valor é bastante distante do polímero poliacetato de vinilo. Por outro lado, se eu escolher um solvente que tenha este parâmetro de solubilidade, ele solubilizaria o poliacetato de vinila e seu valor seria distante do polibutadieno. Então basta eu escolher um que tenha mais ou menos esse parâmetro de solubilidade, não muito alto, porque se ele for aproximadamente 20, ele solubilizaria esse daqui também, tá? Ou um outro extremo, né? Aproximadamente 27, 26, né? Que fosse longe o suficiente desse daqui. Então, se a gente olhar a tabela de parâmetro de solubilidade, a gente poderia escolher aqui, talvez, aqui, né? 17,5. Talvez esse daqui, né? Ou tetracloreto de carbono, né? Tetracloreto de carbono iria solubilizar o poliacetato de vinila, ou se fosse 23,9, né, no máximo, talvez, acho que seria uma única opção, né? Dissolver o poliacetato de vinila, teria que ser um solvente como o tetracloreto de carbono, o tolueno, o butanona, benzeno, ciclohexanona, né? Estireno, no máximo aqui talvez, né? Até o estireno. Então estes solventes aqui, entre o tetracloreto de carbono e o estireno, tem parâmetros de solubilidade que indicam, né, a solubilidade do poliacetato de vinila, mas não do polibutadieno, tá? Então, se a gente olhar aqui, né, para o parâmetro de solubilidade do polibutadieno, solvente com parâmetro de solubilidade de 19, ele não seria suficiente para solubilizar esse polímero, apenas esse daqui. Então, olhando aqui, esse seria o grupo, né, de solventes adequados aqui, né? Tetracloreto até estireno. Se a gente usar solventes com parâmetros de solubilidade maiores, a gente correria risco de dissolver ambos os polímeros, tá certo? Então, a partir dessa tabela, poderia ser proposto aí, né, qualquer um desses solventes que eu mencionei, né, entre tetracloreto de carbono e estireno, para solubilizar esse daqui estaria precipitado, né, e os dois polímeros poderiam ser separados, tá?